Olá, concurseiro, concurseira, você é aluno da Energia que vai fazer aí o concurso para SIDASC. Hoje a nossa aula é sobre essa legislação específica, que é bem específica mesmo, né, do órgão. Então, são vários normativos, a gente tem portarias, é algo mais denso, né? Então pega uma água, pega um café, porque não é uma aula, eu brinco, não é uma aula assim super dinâmica, ela é uma aula até mais parada por ser legislação específica forte mesmo. Como que vai funcionar? Nós vamos fazer hoje uns normativos, tá? Nós vamos pegar as instruções normativas e vamos aí matar algumas instruções normativas na aula de hoje, certo? Ainda nós temos as portarias para estudar, então é bastante coisa de legislação específica, tá? Qual a ideia aqui? Não é eu falar a lei inteira para vocês. A ideia é eu instruir vocês no estudo dessas legislações. Então eu vou começar como? Nós vamos falar de cada instrução normativa, vou passar os artigos principais, alguma coisa dos anexos, porque vocês vão ver que algumas instruções normativas, o grosso mesmo do conteúdo vai estar lá dentro dos anexos, certo? E aí você vai ter algumas coisas bem específicas, como metodologia de aplicação de alguns insumos, como medir os insumos. Então, tudo isso é um contexto bem específico mesmo. Como eu fui pesquisar as questões anteriores da SIDASC sobre legislação específica e não achei muitas questões sobre as instruções normativas, mas sobre as portarias. Então, vocês vão ver que na aula de portarias e leis nós vamos ter mais questões. Na aula de hoje, a ideia aqui não é trabalhar as questões em si, porque quase não tem questão nenhuma. Nós vamos ter aí questões, uma questão em que cita a instrução normativa 6. Estou falando isso com cursos anteriores SIDASC, tá? Incluso todas as bancas que já fizeram concursos para SIDASC. Então, só vai ter uma questão que cita, mas a questão nem é sobre a IN6, tá? Então, para vocês terem uma ideia de que, embora esteja no edital, eu sei, pode cair, não tem como a gente saber, por isso nós vamos estudar tudo, mas não é aí um conteúdo que seja super cobrado da parte da legislação. Quando chegar nas portarias, a gente vai dar uma forçada a mais. Beleza? Vamos começar a aula? Bora? Eu já achei que tinha começado. Mais ou menos, né? Nossa primeira instrução normativa é a instrução 25, tá? A instrução 25 é de 19 de julho, dia do aniversário da prof, de 2016, certo? Sobre o que a gente que fala a instrução, a IN 25? Na IN 25, eu considero ela uma IN bem importante, porque a peste suína é um assunto bem comentado, né? Passa aí direto nos jornais, vocês têm aí direto nos noticiários notícias sobre isso. E essas INs vocês vão notar quando nós estivermos lendo, embora talvez se você não é muito, né, do ramo aí, isso pareça um pouco longínquo para você, tem muita relação com o impacto na importação e exportação, né, de carnes, de aves, enfim, com a suinocultura. Nós vamos ter a parte dos bovinos, então é legal você ficar sabendo e conseguir relacionar isso com o seu dia a dia, com uma aplicação prática que não seja em si a aplicação prática, quando eu falo isso, a aplicação da SIDASC e não da pessoa que vai seguir a instrução normativa, né? Ok? Então vamos lá. No nosso artigo 1º da IN 25, ficam declarados como livre de peste suína. Isso é de... Opa, deixa eu voltar aqui. Para vocês verem aqui, isso é de 2016, tá? Eu não coloquei aqui o ano porque senão ia ficar muito grande, mas é de 2016 a IN. Artigo 1º, ficam então declarados como livre de peste suína clássica as unidades federativas do Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, os municípios de Guarujá, Boca do Acre, sul do município de Canutama, sudoeste de Lábrea, pertencentes aí ao estado de Amazonas, tá? Não acredito em uma questão aí que seja muito extremamente específica sobre os municípios e os estados, né? É importante que você saiba aí que Santa Catarina sim está no meio, né? Desses estados que foram considerados livres da peste suína.
mas eu não considero, é mais sobre o que fala o normativo do que em si o artigo na íntegra, tá? Muito bem, continuando. Artigo 2º. É proibido o ingresso de suínos e de material genético suíno nas localidades constantes no caput do artigo 1º, quando procedentes de unidade federativa não declarada como livre da peste, bem como dos produtos e subprodutos de origem suína. Para que isso, né, gente? Para evitar aí que a peste seja disseminada onde já foi considerado a área livre. Então, quais são os subprodutos que não podem, né, transitar entre os locais considerados livres da peste e os que não são considerados? Carne refrigerada ou congelada de suínos com ou sem osso, quase lógico, né? Produtos cárneos industrializados ou gordurosos de origem suína, frescos, crus, curados, maturados, salgados, dessecados, defumados ou não. Ou seja, né, para quem vai decorar, decora qualquer espécie, né? Miúdos in natura ou salgados, gorduras, pele de suíno in natura ou salgada e produto de origem suína comestível ou não, comestível destinado à alimentação animal, né, ou para uso em fertilizantes, ou como ração animal, enfim. Qual a ideia então desse artigo? A ideia é justamente coibir que a peste volte a se alastrar, e esse é um cuidado que é preciso ter e que a unidade, que o órgão, né, que a SIDASC acaba também tendo que seguir aí as normas e aplicar os regulamentos, né, fiscalizar os regulamentos, certo? Continuando, artigo 3º da IN 25. Será permitido o ingresso de produtos e subprodutos de origem suína nas localidades declaradas como livres da peste suína, quando provenientes de unidades federativas não declarada como livre, desde que, ou seja, pode ter o acesso das unidades que não são declaradas? Pode. Mas, porém, contudo, todavia, desde que tenham sido processados na origem de acordo com um dos tratamentos que garantam a destruição do vírus, sendo esse tratamento, né, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal e publicado em Código Sanitário para os Animais Terrestres. Ainda, tomadas as medidas preventivas para evitar o contato do produto final com possíveis fontes do vírus da peste durante a sua elaboração, estocagem ou transporte. Tá? Novamente, reforçando aí o cuidado, né, com as áreas livres da peste suína para que não haja uma possível recontaminação. O ingresso de material biológico ou agente infeccioso de origem suína nas localidades declaradas como livres, com a finalidade de pesquisa ou diagnóstico, quando procedente das localidades não declaradas como livres, ficará condicionada à autorização prévia de quem? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando encaminhado pelo Serviço Veterinário Oficial, né? Então aqui, ó, precisa da autorização do MAPA para que apenas para finalidade de estudos e pesquisas, a matéria contaminada possa, então, entrar nas áreas livres da peste suína. Muito bem, nós vimos aí a instrução 25. Uma instrução tranquila, fala sobre a peste suína e é isso, acabou, ela não tem anexo, tá? Ela é só isso mesmo, ela é curtinha, todos os artigos estavam aí para vocês. Os únicos artigos que não estavam na aula são aqueles de entra em vigor no dia da publicação, que são desnecessários, né? Mas o grosso ali do que é necessário, os caputs, parágrafo único, estava tudo aqui para vocês. Então, é uma IN bem curtinha. O problema da legislação específica da SIDASC não é em si a quantidade o tamanho de cada instrução normativa, e sim a quantidade de legislações que tem, que vocês têm de instruções normativas e de portarias, que realmente é bem extensa. Certo?
Então vamos para a próxima instrução normativa. A próxima instrução normativa é a número 24. Então a gente viu a 25, que era de 2016, e a 24 ela é de 2004. 5 de abril de 2004. Se você for, outro recado importante, se você for baixar as instruções normativas pelo site da Cidasc, cuidado. Existem instruções com o mesmo número e anos diferentes. Então, cuidado para você não acabar confundindo aí e acabar baixando a errada, tá? Instrução normativa, então, 24 de 2004. Aprovar as normas para o controle e a erradicação do mormo. Né? Essa é a função da instrução normativa 24. Outra peste, né? O Departamento de Defesa Animal, quando necessário, baixará normas complementares a esta instrução normativa. E ela entra em vigor na data de publicação. A IN, ela tem 3 artigos. E é isso, professora? E é isso, tá? Depois, nós vamos ter o anexo, como eu falei para vocês. E aí, no anexo que você vai ter as normas de controle. Isso vai se repetir em várias, tá? É uma praxe, assim, é uma prática que vai se repetir em vários normativos. Então, muitos normativos você vai ver assim. Vão ter lá os artigos base, geralmente bem curtinhos, e aí o conteúdo em si, grosso mesmo, vai estar dentro do anexo. Eu sei que tem gente que não gosta de ler o anexo, né? Sempre pula o anexo. Então, nesse caso da IN, não dá de ignorar o anexo, tá? Normas para controle e erradicação do mormo. Artigo 1º. Para os fins a que se destina, estas normas serão adotadas as seguintes definições. Equídeo. Qualquer animal da família. Equidae, incluindo equinos, acininos e muares. E aí ele vai te dar os conceitos, né? Foco. Todo estabelecimento onde foi comprovada e notificada pelo Serviço Veterinário Oficial a presença de um ou mais animais infectados pelo agente etiológico do mormo. Fomites. Materiais suposta ou confirmadamente contaminados com o agente etiológico do mormo. Laboratório credenciado. É o laboratório habilitado formalmente pelo MAPA, né, o Ministério da Agricultura, para a realização de diagnóstico laboratorial de mormo. Isso é o credenciado, tá? Agora, olha só, laboratório oficial. Laboratório pertencente à rede de diagnóstico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tá? Esse aqui é habilitado, certo? Esse aqui pertence à rede. Médico veterinário cadastrado. Médico veterinário castrado, olha a gafe da professora. Cadastrado pelo Serviço de Sanidade Animal, na respectiva unidade federativa, para a realização de coleta e envio de material para a realização de diagnóstico laboratorial de mormo. Médico sanitário oficial. Então, a gente tinha, olha só, laboratório credenciado, laboratório oficial. Agora, nós vamos ter médico veterinário cadastrado e médico veterinário oficial. Médico veterinário oficial pertencente ao Serviço de Defesa Sanitária Animal Estadual ou Federal. Então, o oficial, ele pertence ao Serviço de Defesa Sanitária Animal, tá? Propriedade em regime de saneamento. É o estabelecimento no qual, após a confirmação do foco, ele entra em regime de saneamento. Propriedade interditada. O que é uma propriedade interditada? É o estabelecimento onde foi notificada, então, a suspeita do mormo ao Serviço Veterinário Oficial, certo? E no qual foram aplicadas medidas de defesa sanitária pelo Serviço Veterinário Oficial, incluindo aí a suspensão temporária, né, do egresso e do ingresso de equídeos. Propriedade monitorada. Qual o conceito que nós temos, então, de propriedade monitorada? É o estabelecimento cujo plantel de equídeos é submetido periodicamente a exames clínicos e laboratoriais, segundo as normas estabelecidas pelo DDA, visando a certificação da propriedade, né? Então, é um controle aí da propriedade.
Agora, propriedade monitorada, ok, é o controle da propriedade, mas o que é a propriedade para a instrução normativa? A propriedade passa a ser qualquer estabelecimento, pode ser de uso público ou privado, rural ou urbano, onde exista um equídeo para qualquer finalidade dentro de seus limites. E o proprietário, no caso da propriedade, né, é toda pessoa física ou jurídica que tenha qualquer título sob sua posse ou guarda, um ou mais equídeos. Agora, nós vamos para as provas, né? Ou melhor, os testes. Primeiro teste, prova de maleína. Prova de hipersensibilidade alérgica, levada a termo mediante inoculação de derivado proteico purificado de maleína na pálpebra inferior de equídeos suspeitos de estarem acometidos pela doença. Prova sorológica de fixação de complemento, baseada aí na detecção de anticorpos específicos para o morro, eventualmente presente em equídeos. Esses são os dois exames, né? Regime de saneamento. O que é o regime de saneamento? É o conjunto de medidas de defesa animal, sanitária animal, aplicadas pelo Serviço Veterinário Oficial com o objetivo de eliminar, então, o agente causal do mormo. Serviço Veterinário Oficial constitui-se do Departamento de Defesa Animal, do Serviço de Sanidade Animal das Delegacias Federais de Agricultura nos estados e do Serviço de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura ou agência específica, da unidade federativa. Certo? Esses eram os conceitos aí que nós tínhamos na IN 24. E agora nós vamos falar, vou até tirar daqui para vocês me verem primeiro, nós vamos falar da IN que, como eu avisei para vocês, foi citada em uma questão da SIDASC, uma questão, tá? Aleatoriamente era uma alternativa, a questão não era sobre ela, em específico ela não era a resposta, mas ela estava lá como alternativa. Então, dentro das instruções normativas, foi a única que eu achei assim citada explicitamente como instrução normativa 6 de 9 de março de 2004, tá? Vou passar ela para vocês agora. Deixa eu passar aqui. Foi. Artigo 1º. A instrução normativa 6, no seu artigo 1º, tem a função de aprovar as normas para a erradicação da peste suína clássica, a serem observadas em todo o território nacional, na forma do anexo à presente instrução normativa. Fica proibida a vacinação de suídeos contra a peste suína clássica em todo o território nacional, exceto nas zonas que venham a ser delimitadas pelo Departamento de Defesa Animal. Certo? Essa é a instrução normativa 6. Artigo 3º. Proibir o ingresso ou o trânsito na zona livre da peste suína de suídeos, seus produtos e subprodutos, material de multiplicação animal de origem suídea, produtos patológicos e biológicos, presumíveis veiculadores do vírus da doença, precedentes aí das zonas infectadas com a finalidade de manter zonas livres da peste no país, dentro dos princípios do zoneamento e regionalização estabelecidos pela Organização Mundial de Sanidade Animal. Então vejam, essa é a instrução normativa 6. Na primeira instrução normativa que nós vimos, na IN 25, ele também fala sobre a mesma peste. A instrução também trata da mesma peste e ela ainda cita, né, as localidades aí que estão livres da peste. Mas tem artigos semelhantes, proibindo aí a veiculação, né, de materiais, de animais, ou derivados desse animal infectados entre as zonas que já são consideradas livres da peste, certo? Artigo 4º. Delegar competência à Secretaria de Defesa Agropecuária para baixar normas complementares à plena implementação da atividade de erradicação da peste no país, por proposta do Departamento de Defesa Animal
inclusive como estabelecimento de um plano de contingência, no qual estejam especificadas as medidas a serem adotadas em caso de ocorrência da doença e que permitam aí sua imediata eliminação, né? Então aqui é a Instrução Normativa 3, no artigo 4º, ela já traz falando pra gente sobre esse plano de contingência. Artigo 5º. A Secretaria de Defesa Agropecuária deverá implementar ações que promovam a criação de comitês estaduais de sanidade suína e a criação de fundos privados para indenização de proprietários de suídeos atingidos por medidas sanitárias que impliquem sacrifício de animais e destruição de coisas, né? Então, olha só, a Secretaria de Defesa Agropecuária, cuidado quando tem verbo, né? Aqui ele fala, ó, deverá, não é poderá. Poderá e deverá são coisas diferentes, tá, galera? Não é poderá, deverá implementar ações que promovam a criação de comitês estaduais de sanidade suína e a criação de fundos privativos para indenização de proprietários atingidos por medidas sanitárias que impliquem sacrifício de animais, né? Então, para isso serão ressarcidos aí. Artigo 6º. As secretarias de Estado de Agricultura ou autoridades de defesa sanitária animal competentes nos estados e no Distrito Federal promoverão, por meio de medidas efetivas, as atividades estabelecidas pelas normas aprovadas por essa instrução normativa e os demais atos legais dela decorrente, certo? Agora, como todas as outras, a IN ela tem um anexo e no anexo ela começa, a gente vai ver o anexo na parte das definições, que é justamente a parte dos conceitos. Depois ela vem com as disposições gerais, se eu não me engano, acho que é disposições gerais, tá? O nome do título depois das definições. Nas disposições gerais já vem a prática das aplicações. Então, acho que vocês devem dar uma leitura geral, não é uma aposta para prova, mas vale a pena aí a leitura, certo? Vamos para as definições? As definições aqui vão ajudar vocês na hora da leitura da lei, né? Da instrução normativa, fica muito mais claro você assimilando a definição de fazer a leitura da lei de forma compreensível. Artigo 1º. Para os efeitos desta norma, considera-se estabelecimento de criação, os locais onde são mantidos ou criados suídeos para qualquer finalidade, seja ela qual for, né? Foco. Estabelecimento de criação ou qualquer outro local onde tem que ter sido constatada a presença de um ou mais suídeos acometidos pela peste. Interdição é a proibição do ingresso ou egresso de suídeos num estabelecimento de criação para qualquer finalidade, bem como produtos, subprodutos ou materiais que possam aí ser fonte de transmissão para a doença, né? Laboratório oficial é o laboratório pertencente aí, né, à rede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então vejam que alguns termos são comuns entre as INs, né? E isso é positivo, porque tudo que se repete muito pode ser que seja cobrado em prova. Matadouro. O que é o matadouro? É o estabelecimento utilizado para o abate de animais destinados ao consumo humano ou outras finalidades e que são aí submetidos à inspeção veterinária oficial. Médico veterinário credenciado e médico veterinário oficial, nós vimos nas outras INs também. Então, o médico veterinário credenciado é o profissional credenciado pelo Serviço Veterinário Oficial, de acordo com a lei específica, enquanto o Serviço Veterinário Oficial, né, é o profissional do Serviço Veterinário Oficial, ou seja, que faz parte, que integra o Ministério. Peste suína clássica. Conceito. Doença transmissível causadas por um pestivírus que acomete suídeos. Tá aí um conceito bem importante, né? Que é o conceito que vai ter como base aí várias INs falando sobre a peste. Então, você precisa saber o conceito que a lei, como a
a SIDASC, enfim, né, conceitua a peste, tá? Então tá aí, doença transmissível causada por um pestivírus que acomete suídeos. Plano de contingência. O que é esse plano de contingência? É o conjunto de procedimentos e decisões emergenciais a serem tomados, então, no caso de ocorrência inesperada de um foco, com o objetivo de controlar e erradicar o agente da peste o mais rápido possível, reduzindo ao máximo as perdas produtivas e econômicas decorrentes, né? É um plano de controle mesmo da peste. Proprietário. O proprietário pode ser, então, qualquer pessoa física ou jurídica que seja possuidora depositária ou que a qualquer título mantém em seu poder ou sob sua guarda um ou mais suídeos. Sacrifício sanitário, esse é um outro termo forte, hein? Sacrifício sanitário. Operação realizada pelo Serviço Veterinário Oficial quando se confirma, então, a ocorrência da peste e que consiste em sacrificar todos os animais do rebanho enfermos, contatos e contaminados e que, se preciso, outros rebanhos que foram expostos ao contágio por contato direto, indireto com o agente patogênico, com a destruição das carcaças por incineração ou enterramento. Aqui ele diz como devem ser destruídas as carcaças, né? O plano de contingência, gente, ele é justamente para não gerar aí o sacrifício sanitário. E é evidente que quando você tem o sacrifício sanitário, precisa ter um cuidado com o descarte de todo esse material, né, que vai ser sacrificado, porque pode haver contaminação também, né, durante essa ação. Então, por isso, esse cuidado de incineração ou enterramento, né, aí dos vestígios que ficaram. Serviço Veterinário Oficial. O Serviço Veterinário Oficial é o órgão oficial de defesa sanitária animal federal, estadual ou municipal. E o que é o suídio, né? Nós estamos falando aí desde o início das hienes sobre o suídio. É qualquer animal do gênero suíno ou do javali, né? O javali faz parte aí do suíno, é um parente próximo, né, dos suínos. Então, qualquer animal do gênero suíno ou javali. E javali, né? Muito bem. Suídio acometido pela peste é, então, qualquer suídio, suíno ou javali, no qual foram oficialmente constatados sintomas clínicos ou lesões compatíveis com a peste, mas tem que ter o diagnóstico comprovado por exame laboratorial, não pode ser algo no olho, né? A normativa diz que tem que ser comprovado por exame laboratorial. Muito bem. Esse é o que já está acometido, que é comprovado pelo exame. E o que é o suspeito? Como que eu identifico qual é o suídio suspeito de estar acometido? Qualquer suídio que apresenta sintomas clínicos ou lesões compatíveis com a peste, ou ainda reação a teste laboratorial que indique aí a possível presença da peste. Não confirme o diagnóstico, mas indique possível presença. Zona externa de vigilância. O que é a zona externa de vigilância? Área estabelecida pelo Serviço Veterinário Oficial ao redor da zona interna de proteção, com um raio mínimo de 10 km a partir do foco. Agora, né? Ao redor da zona interna de proteção. E aí, o que é a zona interna de proteção? Aqui você tem. É a área circunvizinha a um foco cujos limites serão estabelecidos pelo Serviço Veterinário Oficial, levando em conta fatores geográficos e epidemiológicos com um raio mínimo de 3 km. Certo? E um outro conceito que nós já abrimos aí a aula falando na nossa primeira IN, na IN 25, é a zona livre da peste, que é a zona em que a ausência da doença tenha sido, então, demonstrada
segundo as recomendações do Código Zoossanitário Internacional da Organização Mundial de Sanidade Animal, tá? Essa é a zona livre. Muito bem. Então, falamos das pestes, falamos dos suínos, falamos dos javalis. Agora nós vamos cair na IN 44, lá de 2017. Vamos ver o que a IN traz pra gente com a informação relevante que pode contribuir aí para sua prova, né? Artigo 1º. Conforme a IN número 44, vai aprovar, né, essa instrução, as diretrizes gerais para erradicação e prevenção da febre aftosa. Então, nós tivemos a peste suína, nós tivemos o mormo e agora nós temos a febre aftosa. Constantes no anexo 1, anexo 2, 3 e 4 dessa IN, a serem observados em todo o território nacional, com vistas à implementação do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, conforme estabelecido, né, pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Então, a febre aftosa é bem famosa, então essa é uma IN que vocês precisam ter bastante cuidado, certo? Eu não trouxe os anexos, tá, galera? O anexo, ele vai te trazer dentro da IN da febre aftosa como deve se proceder dentro da unidade, né, seja a unidade produtora aí, quanto à prevenção e à contingência da febre aftosa. Eu aconselho vocês a darem uma olhada nos anexos, tá? A darem uma lida pelo menos no anexo, não acho assim, ai meu Deus, vão cobrar algo lá do anexo, não. Mas deem uma lida, porque é melhor, né? Melhor se prevenir, beleza? Então vamos lá. Nossa próxima instrução normativa é a instrução normativa 45 de 2004. Você tá louca já. Na instrução normativa 45 de 2004, ela vem para aprovar as normas de prevenção e controle da anemia infecciosa e aqui já a equina. No artigo 2º, a IN vai subdelegar a competência ao diretor do Departamento de Defesa Animal para então baixar portarias e demais atos que se fizerem necessários aí ao cumprimento das normas de que trata a presente instrução normativa, né? A instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. Trouxe esse exemplo com esse último artigo justamente para vocês possam visualizar como que funciona, né? Então, vem bem curtinho mesmo, e aí depois que ela vai entrar no anexo, tá? E aí o anexo já tem, né, o método de aplicação. Normas para a prevenção e o controle da anemia infecciosa, já no anexo, tá? As normas estão lá no anexo, novamente lembrando vocês, vou até anotar aqui, ó, que depois eles me dizem, não achei lá nos artigos, tá no anexo, tá? Artigo 1º. Para os fins a que se destinam estas normas, serão adotadas as seguintes definições. Abate sanitário é o abate dos equídeos portadores aí da anemia infecciosa equina em abatedouros com inspeção federal, sob prévia autorização do Serviço de Sanidade Animal da Unidade Federativa de Origem dos Animais. E o que é a anemia infecciosa equina, que é o nome aí da peste, da praga, como você quiser chamar? É a doença infecciosa que é causada por um lentivírus, podendo apresentar-se clinicamente de forma aguda, crônica e inaparente. E o que é o animal portador para a instrução normativa? Qualquer equídeo que, submetido ao teste laboratorial oficial para a doença, né, para a anemia infecciosa equina, tenha apresentado resultado, então, positivo. Área de alto risco. Qual a área de alto risco? É a região geográfica na qual, né, a anemia infecciosa é sabidamente endêmica e onde as condições ambientais contribuem, então, para a manutenção e disseminação da doença. Área perifocal é a área ao redor do foco, a ser estabelecida aí pelo Serviço Veterinário Oficial.
Continuando, lembrando para vocês que as normas estão no anexo da IN. Contraprova. O que é a contraprova? É o exame laboratorial para o diagnóstico da anemia, realizado a partir da amostra original, identificada, lacrada, conservada a menos 20 graus para fins de confirmação do diagnóstico, né? A temperatura aí é para manter a qualidade da amostra. E o que é um equídeo? Vamos lá. Qualquer animal da família Equidae, incluindo equinos, acininos e moares. Foco. Toda propriedade onde houver um ou mais equídeos portadores da anemia infecciosa. E o que é o isolamento, né? Para quem viveu a pandemia aí tá craque nessa. O isolamento dentro da instrução normativa é a manutenção de equídeo portador em área delimitada, de acordo com a determinação do Serviço Veterinário Oficial, visando aí então impedir a transmissão da doença a outros animais, né? Laboratório credenciado. Nós temos como laboratório credenciado o laboratório que recebe, por delegação do Departamento de Defesa Animal, competência para a realização dos exames para diagnóstico. Laboratório oficial é o laboratório que pertence ao DDA. Lacre numerado é o lacre inviolável com identificação numérica. Propriedade. Qualquer estabelecimento de uso público ou privado, rural ou urbano, onde exista equídeo dentro dos seus limites, a qualquer título. Proprietário. Toda pessoa física ou jurídica que tenha, a qualquer título, um ou mais equídeos sob sua posse ou sua guarda. Certo? Nós falamos de isolamento, agora nós vamos falar de quarentena. O que é a quarentena? É o isolamento, então, do equídeo clinicamente sadio, recém-chegado à propriedade controlada, procedente de propriedade não controlada, importante, em instalação específica, distante no mínimo 200 metros de qualquer outra propriedade, ou protegido ainda com a tela à prova de insetos, até a constatação da negatividade do mesmo, mediante a realização, e aqui ele pede 2 exames consecutivos para anemia infecciosa equina, com intervalo aí de 30 a 60 dias, né? Então, esse vai ser o período desse isolamento, certo? Ainda, além de todo esse cuidado, se pede o reteste. O que é o reteste? É o exame laboratorial para diagnóstico da anemia infecciosa, realizado em laboratório oficial, a partir de nova colheita de material de animal com resultado positivo. Então, se for positivo, é feito o reteste. Serviço Veterinário Oficial constitui-se aí do Serviço de Sanidade Animal, da Delegacia Federal de Agricultura, da Unidade Federativa e no Serviço de Sanitário Animal da Secretaria de Agricultura da UF. Muito bem. Vamos para mais uma instrução normativa? A instrução normativa agora é número 17. Essa é de 2008. Artigo 1º. A instrução visa proibir em todo o território nacional a fabricação, na mesma planta, de produtos destinados à alimentação de ruminantes e não ruminantes, exceto os estabelecimentos que atenderem aos seguintes requisitos. Possua aí linhas separadas para a produção de produtos para alimentação de ruminantes e não ruminantes, desde a recepção dos ingredientes ou matérias-primas até a entrada no misturador. Esteja com as boas práticas de fabricação implementadas. Possua e aplique os procedimentos validados para o controle de contaminação cruzada entre produtos destinados à alimentação do ruminante e os produtos que contenham aí ingredientes de origem animal em sua formulação, desde o reconhecimento até sua expedição e transporte. Além disso,
Ter programa de monitoramento por meio da análise de laboratório, tá? No mínimo 10% dos lotes produzidos, dos produtos para alimentação de ruminantes e tem aí as medidas corretivas descritas no caso de ocorrência de contaminação por ingredientes de origem animal. Parágrafo único. Excluem-se da proibição prevista neste artigo os estabelecimentos que não utilizam na sua composição de seus produtos ingredientes, proteínas e gorduras de origem animal ou qualquer produto que os contenham proibidos no uso na alimentação de ruminantes, definidos, portanto, em legislação específica. O artigo 2º diz que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, em sua respectiva área de competência, mediante análise de risco, portanto, responsável para conceder aos estabelecimentos que atenderem os requisitos previstos no artigo 1 a autorização de fabricação. Artigo 3º. Os estabelecimentos registrados dispõem do prazo de até 365 dias, ou seja, praticamente aí 1 ano, para se adequarem aos termos da IN a contar da data da sua publicação. Então, praticamente aí o pessoal já tem que se adequar, né? Galera, nós terminamos aí as primeiras instruções normativas, então vocês podem ter aí a ideia de que o objetivo das instruções normativas é justamente ter planos de contingência para evitar a disseminação das doenças entre os animais, né? E assim, claro, né? Evitar uma possível contaminação de humanos, evitar a necessidade de sacrificar os animais. Então, essa é a ideia, que esses normativos, eles justamente, embora sejam rígidos, né? Eles contribuem para a qualidade dos animais, qualidade produtiva, qualidade dos produtos e erradicação das pestes e das doenças, certo? Galera, deem uma olhada na íntegra nas INs e nós nos vemos aí numa